Com muita alegria chegamos até vocês com mais um culto em vídeo da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Nova Petrópolis. Saúdo vocês com as palavras bíblicas que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, onde nós lemos: Simão Pedro respondeu: Quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. Simão Pedro respondeu: Quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. O capítulo 6 do Evangelho de João, no começo ele fala a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes. Então nós temos ali no começo do capítulo 6 uma numerosa multidão com Jesus. E é interessante que à medida que segue o capítulo 6, nós vemos que Jesus ele vai de alguma forma chamando as pessoas a um compromisso com Ele, a uma vida com Ele. E à medida que Jesus então vai apertando um pouquinho o discurso, as pessoas começam a debandar, a largar Jesus, abandonar a caminhada com Ele. Até que chega um ponto de que Jesus olha para os próprios discípulos e pergunta: vocês também não querem me deixar? Vocês também não querem ir com eles? E aí Simão vem com essa resposta: para onde iremos? Quem seguiremos? Porque ao Senhor é que tem as palavras que falam a respeito da ressurreição e da vida eterna. Sim, o apóstolo Pedro tinha razão, somente Jesus tem palavras de esperança, palavras sobre e promessas a respeito da ressurreição e na vida eterna, em nenhum outro lugar. Que nós possamos olhar para Cristo, lembrando que nele encontramos a verdadeira esperança. Que também neste culto, por meio dessas palavras que hoje aqui ouviremos, sejamos fortalecidos na fé e que sejamos renovados na esperança. Nós queremos celebrar este momento, celebrar este culto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que esse Deus Trino e Todo-Poderoso fale com cada um de nós. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai amado, nós queremos te agradecer e te louvar, porque em Ti encontramos esperança, em Ti encontramos as palavras que dão um norte e dão a nós a consciência e a certeza de um futuro. Que nós possamos olhar para Ti e que ao olhar para Ti tenhamos a nossa esperança fortalecida e a nossa fé renovada. Fala com cada um, abençoa cada um nesse tempo de culto, nesse tempo de reflexão. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Um bom culto para todos nós. Soul.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam conosco nesse momento de reflexão. A palavra para esse final de semana tem por base o Evangelho de Mateus, capítulo 5, dos versículos 21 ao 37, onde nós lemos assim: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate, quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quando disser ao seu irmão: você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota está em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Se alguém fizer uma acusação contra você, levá-la ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo, antes de chegarem lá, porque depois de chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz. O juiz o entregará ao carcereiro e você será jogado na cadeia. Eu afirmo a você que isto é verdade. Você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Mas eu lhes digo: quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e o jogue fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue-a fora, pois é bem melhor perder uma parte do corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Foi dito também: quem mandar a sua esposa embora deverá dar a ela um documento de divórcio. Mas eu lhes digo: todo homem que mandar sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera, se ela casar de novo. E o homem que casar com ela também cometerá adultério. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não quebre a sua promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia fazer. Mas eu lhes digo: não jurem de jeito nenhum. Não jurem pelo céu, pois esse é o trono de Deus, nem pela terra, pois é o estrado onde ele descansa os seus pés, nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Não jurem nem mesmo pela sua cabeça, pois vocês não podem fazer com que um só fio dos seus cabelos fique branco ou preto. Que o sim de você seja sim, e o não, não, pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno. Até aí essa palavra que está inserida no famoso Sermão do Monte, Sermão da Montanha. E eu quero iniciar essa reflexão, meu irmão, minha irmã, trazendo um exemplo que eu creio que talvez já tenha acontecido. Alguma vez já aconteceu de você convidar alguém, uma pessoa, seja um amigo, um familiar, enfim, alguém que não participa da comunidade de fé, e você, ao convidá-la para participar de um culto, essa pessoa diz assim: olha, eu até iria no culto contigo, mas eu não vejo necessidade, porque afinal de contas eu sou uma pessoa boa, eu não mato, nunca matei, eu não roubo, eu não minto, ou seja, não tenho porquê eu ir na igreja. Se eu fosse alguém que cometesse um desses pecados, aí sim, eu sentiria essa necessidade. Mas não é o meu caso.
Você alguma vez já ouviu uma justificativa dessas? De pessoas que acham que não precisam ter um relacionamento com Deus, com Cristo, com a igreja, afinal de contas, do ponto de vista humano, moral, elas são pessoas boas, pessoas honestas, pessoas decentes, bons cidadãos, que pagam seus impostos em dia, vivem de acordo com o padrão moral exigido pela sociedade. Infelizmente, esse tipo de perfil, eu diria assim, é aquele que está mais afastado de Deus e menos receptivo a receber a sua graça do que talvez aquela pessoa que por muito tempo viveu uma vida totalmente errada, uma pessoa que viveu fora dos padrões morais, da decência que a sociedade prega. E essa pessoa então, olhando para a sua vida, para o seu passado, ela reconhece que precisa de Deus, que precisa da graça, que precisa do perdão, da salvação de Deus. E Jesus, quando Ele nos traz esses exemplos, Ele radicaliza a lei. Porque para aquela pessoa que se firma no seu orgulho, no cumprimento da lei e diz: olha, mas eu nunca matei ninguém, Jesus diz assim, que se alguém apenas odiar o seu irmão, odiar, sentir raiva, já terá cometido assassinato. Da mesma forma, Jesus diz àqueles que talvez batem no peito e dizem que sempre foram fiéis no seu relacionamento, e Jesus diz: olha, deixa eu dizer um negócio, para quem se firma na sua moral, na sua bondade, quem olhar uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que não existe pecadinho e pecadão. Pecado é descumprir a lei, os mandamentos de Deus. Nós no ensino confirmatório ensinamos que pecado é raro alvo que Deus tem para as nossas vidas. E o que é esse alvo? É uma vida santa, os mandamentos de Deus. É claro que a consequência sim pode ser diferente. Um exemplo que eu sempre uso é, como Jesus disse: se você apenas odiar o seu irmão, você já é um assassino. O pecado é o mesmo do que o ato de matar, mas a consequência será diferente. Se você apenas sentir raiva do seu irmão, você não será condenado pela lei penal por isso, por um sentimento interno. Agora, se você matar, você será condenado com uma pena de 6 a 20 anos. Então a consequência será diferente. Mas, perante Deus, o pecado é o mesmo. E Jesus radicaliza a lei para dizer: olha, ninguém consegue cumprir a lei. Por isso aquela pessoa diz que ela é boa, que ela não precisa de Deus, porque ela vive uma vida decente, ela nunca matou, nunca roubou, ela paga os seus impostos em dia, enfim. Também essa pessoa, e principalmente essa pessoa, precisa de Deus. E aí Paulo nos diz que todos pecaram, todos pecaram e carecem e necessitam da glória de Deus. Não há nenhum justo, ninguém que faça o bem sequer, diz Paulo. E aí o grande apóstolo Paulo bate no peito e diz: todos são pecadores, dos quais eu sou o pior. O nosso reformador Lutero vai dizer que o ser humano, devido à sua natureza pecaminosa, não passa de um saco de vermes. E nesse sentido, essa lei que diz: olha, não importa se do ponto de vista moral tu é bom ou ruim, você também precisa da salvação.
porque você não consegue cumprir a lei na sua totalidade. Se você não pecar em ação, você vai pecar em pensamento. E aí a lei, Paulo nos diz que ela não serve como aio, ou seja, o aio aponta o caminho para a noiva. Se pensarmos no contexto de casamento, o aio vai na frente direcionando a noiva até o noivo. E a lei é esse aio que aponta o caminho para o noivo, aponta o caminho para Jesus, aponta o caminho para a salvação, aponta o caminho para a cruz, para o sangue derramado, para o túmulo vazio. E que assim todos nós possamos bater no peito e dizer: eu sou pecador, e eu preciso da graça de Deus, que é esse presente imerecido, essa graça que eu torno minha, algo pessoal pela fé em Jesus. E que a palavra de Deus, hoje pregada e anunciada, possa nos fortalecer nessa fé, ou talvez possa pela primeira vez gerar essa fé, que nos dá a certeza da salvação pela graça de Deus. Amém. Eu te convido a orar comigo. Amado e bondoso Deus, muito obrigado por mais uma vez recebermos a mensagem da Tua Palavra pelos meios eletrônicos.
Obrigado, Senhor, por este ministério da nossa paróquia, que se torna possível também ao apoio financeiro de irmãos e de irmãs. Abençoa, Senhor, a vida dos nossos patrocinadores, os seus empreendimentos, as suas famílias, para que eles sejam uma bênção também ali com quem trabalham, com quem convivem. Querido Deus, ajuda-nos a seguir os passos de Cristo, não só de forma exterior, mas de uma forma completa, envolvendo todo o nosso ser, todo o nosso lidar com pessoas, ao lidarmos com raiva, com sentimentos de ódio, que possamos perdoar e sermos perdoados uns pelos outros, porque Tu nos perdoas em Cristo. Abençoa as nossas vidas como casais também, uma convivência amorosa, carinhosa e fiel. Ajuda-nos, Senhor, a dizer a verdade e a lutar pela verdade. Sim, pois Jesus é caminho, é a verdade e é a vida. Ajuda-nos a trilharmos a cada dia e a cada momento este caminho com Cristo. Querido Deus, intercedemos nesses tempos de férias para muitos, por aquelas pessoas que têm de trabalhar mais duro, mais intensamente para que outros possam descansar. Os que trabalham nos hospitais, na polícia, nos restaurantes, nos hotéis e pousadas, enfim, há tantos que se envolvem, se esforçam para que outros possam descansar e se recuperar as energias. Assim, vai conosco, Senhor, para dentro desta nova semana, que vai trazer os seus desafios, as suas alegrias também, para que a gente possa louvar o Teu nome e sempre contar com a Tua ajuda. E contamos, sim, com a ajuda do nosso Senhor, que nos ensinou a orar juntos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Desejo que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça brilhar a sua face sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante a sua face e te dê a sua paz. Amém.